Estamos começando mais um Conexões ACC e dessa vez falando sobre um tema super importante para o hoteleiro e para o empreendedor, né? Estamos aqui com o Pedro Cipriano, da Noctua, e o Beto Caputo, que é diretor da Atrio Hotéis e também nosso diretor regional Caminho dos Príncipes, aqui da BH de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é do investimento à experiência, o novo ciclo de valor na hotelaria nacional. Então, muito bem-vindos aqui. O nosso Conexões da BH é justamente isso, é conectar os especialistas, essas pessoas que já tiveram uma experiência e que podem compartilhar agora com os hoteleiros que estão em casa e não puderam prestigiar esse momento de vocês aqui no evento. Muito bem-vindo, Pedro. Como que você pode iniciar esse bate-papo aqui falando do investimento à experiência? O que é esse novo ciclo? Legal, obrigado pelo convite, prazer estar contigo, prazer estar com esse senhor aqui que eu admiro, esse jovem senhor que eu admiro, o Beto. Eu acho que quando a gente fala sobre investimento, em razão do momento que a gente está vivendo, acho que a gente está vivendo um momento de valorização dos nossos negócios, na hotelaria como um todo. Seja os hotéis econômicos, hotéis mid-market, de luxo, lazer, hotéis corporativos, eventos, a gente se encontra no ciclo, pelo menos de receita, de melhor momento na história do país, ou muito próximo dele. Alguns destinos, alguns perfis de produtos um pouquinho mais avançados, outros ainda um passinho atrás, e por uma razão relativamente simples. Assim, ao longo dos últimos anos, a última onda de desenvolvimento hoteleiro que foi intensa no Brasil, praticamente foi durante a Copa do Mundo. Isso já faz pouco mais de 10 anos. Rio de Janeiro passou por isso durante as Olimpíadas, como um ponto fora da curva, e o restante foi um crescimento mais orgânico. A partir do momento que a oferta deixa de crescer e a demanda ela vem atingindo patamares maiores, a gente vai trazendo pressão de demanda nos nossos hotéis e vai conseguindo reposicionar em relação a preços. Então, ao longo desses últimos 2 anos, a hotelaria ela conseguiu reposicionar preço de uma maneira que não conseguia há bastante tempo. Isso tem trazido perspectivas interessantes a diversos negócios para o Brasil. Então, eu acho que de uma maneira simples, eu vejo hoje, dentro do ciclo de desenvolvimento, uma performance ela muito mais positiva do que a gente via ao longo de 2, 3 anos. E precisa crescer um pouquinho ainda para encher o nosso cofrinho? Precisa, mas a gente já está muito mais perto disso do que estava há 2 anos. Que maravilha. E Beto, traz para a gente um pouquinho, a gente já conversou outras vezes, né? Como diretor regional, você também sempre foi uma inspiração para uma hotelaria que você traz numa bagagem a administração de mais de 70 empreendimentos, e a gente fala predominantemente numa hotelaria familiar ainda vivenciada, né, no estado de Santa Catarina e predominantemente também no Brasil. Como que o hoteleiro, o pousadeiro, ele pode estar realizando investimentos e na sua infraestrutura e na forma também de se relacionar aí, baseado na tua experiência de grandes redes? Não, legal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente adora a BH, eu adoro pessoalmente a BH de Santa Catarina e o time que faz a BH de Santa Catarina. O que eu acho hoje, os desafios são muito grandes, mas está mais democrático o acesso a ferramentas e sistemas de gestão e de aperfeiçoamento dos negócios de modo geral. Então, a gente por muito tempo achou que o pequeno hoteleiro, as grandes redes falavam, olha, o pequeno hoteleiro cada vez vai ter mais dificuldade, ele vai ficar mais isolado e, querendo ou não, o avanço da tecnologia, da internet e as ferramentas trazem acesso a que o pequeno hoteleiro também possa fazer coisas que antigamente só as grandes redes faziam, né? Hoje você tem sistemas de RM, sistemas de marketing que são acessíveis, né? Mas o que precisa é atitude. E acho que aí é o grande desafio, né? A gente tem dentro da companhia, por exemplo, uma startup que é a XTay, e as pessoas que estão lá, que não vêm da hotelaria, que tem outra geração, elas conseguem ter a mentalidade de startup, é fazer mais com menos, é sempre pensar com tecnologia e acabar conseguindo
tem um custo para implementar essas novidades muito mais menor do que na empresa mais tradicional. Então, o hoteleiro, acho que o hoteleiro médio, pequeno, da Serra, do litoral, primeiro que ele tem uma valorização de ativos natural, que o Pedro falou, né? Os ativos imobiliários estão valorizados, né? Então esses empreendimentos hoje têm localizações únicas, têm valores que as pessoas estão querendo cada vez mais, que é a experiência. O desafio é a gestão, né? Você não tem escala para sair de uma gestão familiar para ir para uma gestão 100% profissional, mas você precisa da qualidade, da disciplina da gestão profissional. Então, esse meio termo, né, Pedro, que eu acho que é o grande desafio, né? Como é que um hoteleiro que às vezes herdou uma pousada ou que a família já é de longa data proprietária do empreendimento, como é que ele consegue manter a administração familiar, mas se aproveitar de ferramentas que as grandes também têm, tendo uma cabeça de startup? É uma dificuldade, né? Assim, mudança de mentalidade, tudo aquilo que nos desafia a avançar para um próximo nível, nos dá medo, às vezes paralisa, né? E nessa lógica, Cipriano, o que você traz dessa nova realidade dos empreendimentos? O que seria um novo valor ou uma nova aposta da hotelaria nacional? Vamos lá, o ponto que o Beto comentou, relacionado de maneira simples, tem um lado de cultura que é importante em relação aos negócios, principalmente dos pequenos e médios empreendimentos. E quando a gente fala sobre inovação, de melhorias, o que gera valor, entrando na sua pergunta, você tem sistemas, você tem algumas ferramentas que estão um pouco mais complexas? Tem, mas tem uma questão de atitude que ela é importante. E atitude pode mudar os nossos negócios. Cultura pode mudar os nossos negócios. Passa pelo proprietário acreditar que a forma que ele se relaciona com a equipe, ela faz diferença no dia a dia. A operação, ela é feita de pessoas. As pessoas estão em contato com clientes. O quanto que a gestão, ela está atualizada dos feedbacks que a equipe passa em relação ao hóspede. O quanto que algum dos comentários são feitos pelos hóspedes nas próprias mídias sociais, ou numa Booking, ou num TripAdvisor, de alguma maneira é repassado a esse proprietário. Assim, o quanto que a gente conversa com o nosso cliente, o quanto que a gente entende que a experiência do nosso cliente ela é relevante. Então, eu acho que antes de falar sobre inovação daquilo que pode chegar ao Brasil que não está, a inovação, na prática, ela pode ser algo muito mais simples. Ela pode ser aquilo de fazer o que a gente deveria, na essência, de uma forma bem feita. E aí a gente pode falar sobre café da manhã, a gente pode falar sobre internet, um bom chuveiro, uma boa cama, uma boa limpeza, um processo ágil em relação ao check-in. E tudo isso, eu acho que tem oportunidades ainda na mesa que podem ser capturadas independente do grande investidor. O Beto, hoje, ele administra uma das maiores redes hoteleiras do país. E, evidentemente, ele vai ter algumas vantagens competitivas por isso, porque o negócio hoteleiro requer escala para ter investimentos mais relevantes. Agora, tem uma outra camada de questões que estão muito mais relacionadas a comportamento, a atitude, a cultura, ao se abrir a fazer diferente e que não necessariamente precisa de tudo isso. Hoje não precisa de investimento, nem tudo. Para ter uma boa experiência não precisa só do dinheiro. Eu ia complementar dizendo assim, com toda essa escala que a gente tem, são mais de 80 hotéis, sei lá quantos mil quartos, o que hoje mais me angustia é a experiência do cliente nesses 80 hotéis. Né? Por quê? Porque a gente está longe, eu tenho que ter processo para tudo, e o hoteleiro médio ele tem essa vantagem. Ele conhece pessoalmente o cliente dele, ele consegue atender ali real time o que o cliente está demandando e com uma velocidade muito forte. Então, acho que ele não tem escala, mas ele tem essa proximidade. Então, acho que é alavancar essa força competitiva. Até eu viajo bastante. Eu fico para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí a gente estava comentando que uma das coisas que me trazem angústia é preencher a ficha de registro de hóspede, depois que eu tô cansado. E às vezes eu falei, mas já fiquei nos seus hotéis várias vezes. E eu preciso preencher aquela ficha sempre. Aí você vai para um café da manhã, que é legal, aí tem lá uma manga que ela tá verde. Fala, você come manga verde na sua casa? Provavelmente não. Por que eu preciso comer manga verde
no hotel? Ou por que o ovo, ele precisa ser um ovo naquela textura emborrachada? Farofa de ovo. É a maneira que você gosta de comer? Geralmente não. Você tem um ar-condicionado que fica fazendo barulho. Zzz, e para quem me conhece, eu também tenho algum problema com barulho. Por que no hotel você vai ter menos qualidade do que você tem na sua casa ao dormir? E eu acho que tem algumas questões que a atenção àquilo que a gente faria na nossa casa, elevar para a hospitalidade, no conceito de receber as pessoas de uma maneira relevante, que de alguma maneira ela está acessível a todo mundo. É preciso mudar um pouco a forma que a gente interage com o nosso negócio. E o hoteleiro pequeno nessa área, eu acho que ele tem até vantagem, né? Porque o empreendimento reflete o que ele é, né? E geralmente as pessoas são caprichosas. No processo de crescimento, muitas vezes se perde. Então, a gente tem que competir com as armas que a gente tem, né, Pedro? Né? Eu não tenho escala, eu vou competir com outra forma. E agora sim, até, Beto, falando toda essa tua expertise, né, de conectar pessoas também, a gente fala aqui conexões da BH, conectar o macro setor turístico, o Encato é esse evento que agrega todo o trade, né? E essa conexão, vocês também conectam os brasileiros com agora o outro lado do mundo, né? Recentemente, Missão China, proporcionando para o grupo de hoteleiros conhecer as inovações, conhecer as novidades, e acaba sendo que não é só para os grandes players, né, do mercado. Qualquer pessoa tem esse acesso e pode ir junto conhecer tudo isso. Inclusive na missão, né, que nós organizamos pela BH, foi uma ideia que surgiu lá dentro desse grupo, e a Noctua foi parceira de primeira hora, e eu diria, a Noctua trouxe muitos clientes, muitos amigos e pessoas com quem ela se relaciona, e isso ajudou muito a viabilizar o evento. E a gente teve um grupo heterogêneo, a gente teve desde a hotelaria de rede, com grande escala, como dono de um hotel. Né? E unânime, acho que foi unânime a satisfação de ter ido na viagem, pela troca de experiência e por ver lá a China. Acho que cada um teve o seu takeaway da viagem, né? Eu tive os meus, o Pedro teve os dele, né? Mas assim, a organização do país, a consistência da forma como as coisas são feitas, e especialmente muito uso intensivo de dados para entregar qualidade e agilidade para o cliente. Então, os check-ins todos são muito rápidos, aquela parte burocrática que você tem num hotel, ela praticamente não existe, não precisa mais existir, e a China faz isso, né? E muita conexão, né? Muito IoT, ou seja, a conexão dos equipamentos do hotel com o cliente. Então, se você entra no quarto, o quarto sabe que é você que está entrando. Então ele já sabe qual é a música que vai tocar, ele levanta a cortina, ele diz bom dia na sua língua, não havia um desses Alexa, algo similar. Então são todas coisas que a gente sabe, né? Mas só lá que eles sabem e já fizeram. Então a gente foi lá ver, porque uma coisa é uma teoria, outra coisa é quando você vê na prática. Mas aí, Pedro? Eu acho legal porque, além da viagem, você pega, às vezes, para um proprietário de um hotel pequeno, pensar em China, lá do outro lado, parece que é uma rocket science, algo muito, muito complexo. Mas no final das contas, a viagem, ela nada mais é do que você olhar para fora do seu negócio ou do seu empreendimento e buscar referências que possam ser aplicáveis à sua realidade. E esse exercício, ele pode ser feito localmente, na sua cidade. Você tem um empreendimento, quantos hotéis da região você conhece em detalhe? Quantas vezes você experienciou o que é se hospedar em outros hotéis para entender o que é legal, o que não é legal? Então, na pergunta que você falava sobre inovação, trazer coisas novas, esse exercício que a gente está comentando em relação à China, que foi bastante legal, ele pode ser feito na nossa cidade, ele pode ser feito na cidade vizinha, e empreendimentos que de alguma maneira sejam referência para aquilo que a gente faz. Então, a gente não precisa das pessoas mais criativas do mundo para tomar iniciativas de inovação relevantes. A gente pode simplesmente buscar boas práticas, aplicar boas práticas nos nossos negócios, ou deixar de aplicar questões que não funcionaram e aí aprender com novos erros e não com erros que foram já cometidos. Então, esse olhar para fora, esse conversar com um coleguinha, ele é emblemático também, ele traz questões que são muito bacanas no nosso negócio.
É exatamente isso, você falou de conexões. O Pedro fala muito bem isso. Você conhece exatamente os hotéis da tua cesta competitiva, você já foi lá, já ficou lá, e você tem uma coleção de hotéis que, olha, eu queria chegar lá. Então, o que esses empreendimentos fazem que eu não estou fazendo e por que eles estão lá? Acho que isso é uma reflexão que qualquer um pode fazer, não custa. Basta atitude, de novo. Basta atitude. Atitude para fazer acontecer, né? E para inspirar os colaboradores. Aí tem um ponto, desculpe, Claro. que é o seguinte. O ser humano, não só o ser humano, mas os seres vivos, eles tomam decisões, às vezes, amparadas em medo. E quando a gente tem medo, a gente é conservador por uma questão de proteção. O medo, às vezes, ele está diante daquilo que a gente não conhece, do desconhecido. Então, se você não conhece o hotel da região, se você não conhece as empresas, se você não conhece os seus clientes, por uma questão de desconhecimento, você é mais permissivo nas suas negociações, você acha que não tem espaço para melhorar a tarifa do seu negócio, a sua equipe comercial fala que não dá para buscar resultados que sejam mais relevantes. A partir do momento que você conhece, e aí o seu cliente fala, não, mas eu posso ir pro vizinho. Fala assim, vai lá pro vizinho, porque meu hotel é muito mais legal. Eu estou muito mais perto da sua empresa. Eu tenho um índice de satisfação de 98% com o seu cliente, porque eu mensuro isso cada vez que ele fica no meu hotel. E ele gosta de comer pão de queijo com requeijão no meu hotel. Você traz mais segurança para a base. Então, às vezes a gente fala sobre esse exercício com uma questão muito conceitual, acadêmica, mas ela tem uma praticidade que é bastante relevante. De novo, isso pode ser acessível não só às redes grandes, mas aos pequenos empreendimentos, até porque o gestor ele está ali. Assim, eu não sei o que o Beto acha, mas às vezes, como CEO de um grupo relevante, a presença do olhar do dono na ponta é um desafio para os grandes grupos. E nesse sentido, o hotel pequeno ele tem mais vantagem e ele tem capacidade de aplicar isso de uma forma um pouco mais simples. Porque na empresa maior, tudo tem que ser processo, né? Você tem que ter aderência, você define, quando você chega na ponta não aconteceu, né? Então, assim, eu sonharia de ter um hotel só que pudesse ser exatamente, né, como a gente entende que tem que ser. Eu acho que você tem que jogar as suas armas. O pequeno hoteleiro, o hoteleiro médio, ele tem uma série de armas para jogar na mão e hoje tem ferramentas para ele. Algumas grandes dificuldades de distribuição, por exemplo, que o hoteleiro pequeno tinha, hoje tem alternativa, né? E com criatividade indo atrás não são nem tão caras. Ou melhor, são praticamente com o mesmo preço para todo mundo. E Beto, assim, trazendo essa tua experiência, se tu fosse começar hoje, do zero, tudo de novo, o que você faria de forma imediata que você talvez demorou muito tempo para ver que era aquilo que dava resultado? Primeira coisa, eu teria investido mais em tecnologia lá no início da companhia. A gente começou a companhia, eu venho da área de tecnologia e eu dizia, não, deixa que eu faça eu mesmo caseira, porque eu já sei fazer e na verdade não, né? Então eu teria investido muito mais em tecnologia desde o início. Eu teria investido mais em time, né? A gente não constrói uma empresa sem ter um time de campeões. Então você precisa investir na tua equipe. Isso vale para qualquer companhia, para qualquer empresa, tá? Então, por mais que a gente tenha investido, teria investido mais em formação, em realmente pôr dinheiro na frente para trazer talentos, tá? Mais rápido e mesmo quando você ainda nem sabe se poderia pagar, né? E por fim, eu acho que também aí é um pouco de estratégia, né? Mas eu acho assim, especialmente para quem quer fazer uma rede, quem quer ter um pouco de escala, você precisa ter um portfólio equilibrado de hotéis, né? Eu vejo assim, fazer um hotel num mercado robusto e com porte bom dá o mesmo trabalho do que fazer um hotel pequeno num mercado secundário. Então, enquanto você está criando uma rede, você precisa ter um portfólio equilibrado. Não quer dizer que você não vai ter hotéis em praças secundárias, em cidades que tem excelentes cidades para você desenvolver, mas o portfólio tem que ser equilibrado. Dentro do segmento que você quer trabalhar, como no meu caso era hotelaria urbana, de negócios, enfim, Pedro pode complementar. Quando as pessoas começam a estruturar empresas, desenvolver negócios,
Às vezes, por ser pequeno, a gente quer fazer tudo dentro de casa. E tá tudo bem. Mas a gente cometer erros, que são erros básicos, eles trazem um custo de empresa grande lá na frente. Isso serve para o pequeno, isso serve para o grande. O pequeno, às vezes fala, eu faço um hotel econômico, só que o meu diferencial vai ser ter serviços de hotel de luxo. Você acabou com o seu hotel econômico. Porque o diferencial de um hotel econômico é eficiência operacional. E se você coloca serviço que vai eventualmente te trazer uma percepção de diferencial competitivo, na prática você está corroendo margem, porque ninguém vai pagar por aquilo. E às vezes a gente comete esses erros na estrutura operacional, no desenho de produto. No meu hotel econômico eu vou colocar uma sauna, eu vou colocar um spa, eu vou colocar uma piscina com borda infinita. E aí o seu investimento aumenta, e seu custo operacional aumenta, e sua margem ela diminui. O quanto que você pagaria para ter uma assessoria e definir produto no começo do ciclo de vida do seu negócio, onde ele está sendo concebido, é 0,0 alguma coisa do seu investimento, o que você vai perder de dinheiro ao longo da vida útil do seu negócio, nesses momentos. O clássico é a pessoa, ela primeiro constrói hotel e depois ela vira hoteleiro. Né? E acho que o Pedro fala, tem gente que pode te ajudar muito e você vai ganhar muito dinheiro. E no olhar de rede, no olhar de pessoas que querem estruturar um negócio mais amplo, seja uma rede pequena ou uma rede grande, como é a Atrio, tem empresas com dezenas de hotéis e não tem valor. Por quê? Porque são cidades que o produto não foi bem concebido. E tem contratos que são contratos muito curtos, que às vezes você não consegue gerar novos negócios, fica tentando renovar. Então a base das nossas empresas, eu acho que o que poderia ser feito diferente, além dos pontos que o Beto colocar, é planejar de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, olhar para o core daquilo que você sabe fazer, que você consegue fazer interno, e ter talvez a abertura a buscar olhar para fora daquilo que não é core ou a essência das pessoas que estão conduzindo os negócios. Eu não estou dizendo isso apenas para o consultor, estou falando isso em relação a sistemas, a fornecedores, a outras atividades que, às vezes, alguma assessoria ou pelo menos uma conversa, ou participar de um evento, ou ouvir um podcast como vocês estão fazendo agora, pode te inspirar, pode te alertar para possíveis riscos, para que você consiga trazer negócios que realmente são negócios cada vez mais rentáveis. Exatamente isso. Então você que está em casa, ouça esse podcast, se inspire com esses dois mestres aqui, que estão nos mostrando que investir e ter uma hotelaria melhor não significa só ter dinheiro, fazer isso com dinheiro, né? São pequenos detalhes que mudam. Eu vou perguntar, fazer um exemplo que eu falo sempre à minha equipe. Às vezes a gente tem um hotel que tem lá, digamos, 20 anos, né? E abre um hotel novo na frente. Daí o gerente, o pessoal de vendas fala, Beto, agora vai ser muito difícil, eles estão novinhos, nós temos 20 anos. Aí eu começo sempre a falar, mas peraí, a gente pode ter uma nota tão boa quanto eles. O nosso hotel está impecavelmente limpo, o lençol é novo e está de boa qualidade, o banho é quente e tem a vazão adequada, o ar-condicionado não faz barulho, a janela é acústica. Esse hotel de 20 anos tem tudo isso que eu falei. Se ele não tiver, o novo vai derrubar ele. Se não, não. A gente vai competir de igual para igual. Então, essa tendência do ser humano de focar muito em produto e pouco em serviço na hotelaria, né? Eu tenho um hotel que tem uma vista linda, são cabanas maravilhosas, mas a limpeza não está aquém, né? O serviço é demorado, o café da manhã tem problemas. Então, focar no serviço muito, porque um bom serviço ele compensa muito, às vezes, um produto mais antigo que a grande maioria já tem essa situação. Queres complementar aí a palavra do Beto? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho perfeito. Também me veio à mente um hotel que eu fiquei. Eu tava... Eu só não lembro se eu tava em Buenos Aires ou eu tava em Santiago. E eu fiquei no Ritz-Carlton lá. Mas o hotel, o produto, ele poderia ser qualquer outra coisa que não
um Ritz-Carlton, mas o serviço era incrível. A comida era incrível, a limpeza, a forma que as pessoas, você olhava, tinha alguém sabendo o que você queria e até você. E essa criação de valor, ela faz que os nossos produtos saiam de uma tarifa, que é uma tarifa básica, para uma experiência que ela é diferenciada. A gente está falando de uma marca que é uma marca sofisticada, é verdade. Mas o CAPEX, né, a estrutura física do hotel, a estrutura dele, a parede, os equipamentos, não era nada fantástico. Não era nada fantástico naquele exemplo. Eu acho que reforça muito o que o Beto comentou. Gente, o tempo voa, especialmente quando a gente está com 2 ícones aqui no mundo da hotelaria e que tem muito a compartilhar e a nos inspirar. Mas, infelizmente, o Cipriano tem que viajar já e o Beto também aqui que nos acompanha tem muito a fazer com 70 hotéis para administrar. Aqui, 83 a partir de hoje. Abriu um hoje. Tô desatualizada. Mas assim, um recado final para o hoteleiro, Cipriano, e acima de tudo, como que ele pode, se ele precisar dessa orientação, se ele gostou dessa conversa, como que ele encontra o Pedro para continuar uma conversa e talvez entender um pouquinho melhor o empreendimento dele? Olha, como comentário final, eu entendo o seguinte: as pessoas falaram, se te preocupa a economia, como a economia está afetando o nosso negócio? E eu falei de uma maneira simples, que era o seguinte: se eu estivesse na Suíça, eu estaria apavorado. Mas estando no Brasil, um país de impeachment, de escândalos, de trocas de governo e tudo que a gente vive aqui, na prática, são questões que fazem parte, infelizmente, da nossa cultura. Isso não tem diminuído a vontade dos empresários em fazer negócios. Até porque 85% do que a gente produz é interno. E esse interno não tem opção de ir para um outro país e fazer outra coisa. Então existe ainda uma propensão a se criar oportunidades, a se buscar oportunidades dentro do nosso país. E de uma maneira muito simples, todo mundo faz algo pela primeira vez. E tem uma atividade que geralmente ela é inerente à consultoria, que eu acho que é legal para o mundo executivo, que é o seguinte: conversar com pessoas. Você faz um projeto de um produto que você nunca ouviu falar. E às vezes a pessoa te contrata para fazer alguma coisa que você nunca fez. E o que você faz? Você conversa, você fala: Beto, fala uma coisa, qual que é a sua opinião sobre isso? Isso, aí ele vai falar. Você não vai acreditar em tudo dele na primeira vez. Não que ele não seja uma pessoa confiável. Mas você fica com aquilo na cabeça. Aí você conversa com outro. Chega um momento que as coisas vão convergindo. E vão fazendo sentido. Então, tudo que a gente faz no nosso negócio poderia também, de alguma maneira, seguir essa forma de estruturação lógica das nossas ações. Sejam apaixonados pelo negócio, como geralmente o hoteleiro é, mas não deixem a emoção ditar o que vai ser feito no seu empreendimento e tente trazer um lado racional. E o conversar com as pessoas é acessível a todo mundo, encontrando nos eventos, encontrando os executivos, ouvindo um podcast, consultando revistas, especialistas. A nossa empresa é a Noctua, dentro do nosso site, que é somosnoctua.com.br. Tem muito conteúdo que a gente produz, a gente tem 5 estudos setoriais, a gente participa de 25 eventos ao ano, mais de 20 como painelista, discutindo tendências. A gente faz um estudo setorial que eu acho que é muito legal, que é de orçamentos, com uma consulta de mais de 500 empreendimentos hoteleiros no Brasil. Então, nosso papel é olhar na ponta o que está acontecendo em diversas regiões e dividir isso o mercado de alguma forma. E não precisa contratar a gente apenas para ter acesso às informações, seja nos eventos, nos artigos, no nosso LinkedIn, no Instagram também somos Noctua no Instagram. Tem muito conteúdo e o nosso papel é ajudar um pouquinho a divulgar isso e compartilhar com todo o setor. Olha que maravilha, viu? Encados para hotel de graça, conteúdo da Noctua de graça, aqui, as consultorias, porque o Beto, como nosso diretor regional da BH, ele também, lá no Caminho dos Príncipes, se você é hoteleiro ali da região, assim como em todas as regiões a BH tem um diretor regional, é justamente para te auxiliar e trazer para dentro da entidade, né, Beto, esses problemas que são vividos, essa consultoria também gratuita de alguém que já passou por isso e que talvez possa te dar a melhor conexão para você também responder a todas as suas dúvidas. Então, o associativismo e a BH tem um importante papel na vida também do hoteleiro?
Tem, acho que a BH, as entidades de um modo geral se uniram muito na época da pandemia, isso criou muito valor, né? A própria negociação do PS, agora a reforma tributária, a gente vem trabalhando de uma forma muito intensa e a BH Santa Catarina tem o seu diferencial, o seu jeitinho de fazer que todo mundo gosta e trata com muito carinho. Para encerrar, eu queria dizer assim, a gente hoteleiro, a gente trabalha numa indústria abençoada, porque a demanda para os nossos serviços só vai crescer. Tudo que acontece no mundo leva para que as pessoas, primeiro, tenham mais tempo, valorizem mais experiência do que bens, e querem aumentar o contato com a natureza, o contato, a experiência com outras pessoas e outros lugares. Tudo isso leva a turismo, leva a hotel, e o hotel, o negócio hoteleiro realmente é apaixonante, tá? Então a gente está num negócio legal, né? Agora tem desafios, né? Desafio de custo, de distribuição, de qualidade, de recursos humanos, mas enfim, é o desafio dos empresários. Eu também vejo os próximos anos muito positivo, a demanda hoteleira no Brasil vai crescer, o dólar está mais caro, é mais difícil ir para o exterior, fomenta aqui o turismo interno, a oferta de novos hotéis, para quem já é hoteleiro, a oferta de novos hotéis está muito restrita pelo custo do dinheiro, enfim, e eu acho que a gente vive um bom momento, cheio de desafios, mas um bom momento. Posso fazer um comentário final? Com certeza. Que no dia 2 de setembro a gente organiza um evento que, modéstia à parte, eu acho que é muito bacana, que é o evento Hotel Trends Orçamentos. E a gente reúne mais ou menos 350 hoteleiros em São Paulo, vai acontecer no Renaissance. Só que para quem não pode ou não quer ir a São Paulo, é possível também acompanhar o evento de forma online. Então ele está disponível a todo mundo, e um valor que é muito simbólico. Até porque a gente não faz... Nosso negócio não é organizar evento para monetizar, nosso negócio é organizar evento para criar redes de contato, para discutir tendências. Ali a gente apresenta uma pesquisa com mais de 500 hotéis que participam, se levam de várias empresas, a Atrio é uma empresa que participa do evento junto a outros parceiros, e eu acho que é uma oportunidade legal para que todo mundo tenha acesso à informação que os principais players têm e de uma maneira relativamente simples e acessível a todo mundo. Eu recomendo. Que maravilha, que maravilha. É muito objetivo, né, Pedro? Um evento para mostrar, para ajudar a fazer o orçamento, para ajudar o que vai acontecer no ano seguinte. Ou seja, se planejar. Voltamos ali. Então, olha, mais uma oportunidade. E ao longo do ano, a BIH, além do Encantos Pro Hotel, a BIH realiza diversas capacitações aí que você pode acompanhar pelo site, pelas redes sociais, além dos cafés de hotel, que também acontecem nas regiões turísticas. Busque a BIH, busque o associativismo para você evoluir e crescer. E até a próxima, agradecendo a presença dos nossos convidados. Até o próximo Conexões da BIH.